o que nós estamos aprendendo aqui no livro de Gênesis realmente é o início do plano de salvação, né? Porque é o momento da queda do homem, Deus já providenciou a salvação nossa também. Então ali nós estamos começando a ver como é que foi se desenvolvendo a salvação da raça humana. Então todos os passos que nós estamos observando, começando a aprender ali o início, até nós chegarmos nos dias de hoje, que Jesus Cristo veio para nos salvar. Então foi o que o irmão Danilo leu ali, né? Que agora o Filho veio para revelar completamente o Pai, né? Que nós lemos João 1,18. O Filho veio para revelar realmente o Pai para nós, né? Então, tudo que nós temos, que nós vamos aprendendo aqui em Gênesis, nós temos que ter em mente que o que o autor de Gênesis está querendo ensinar para nós. Nós temos as nossas curiosidades com relação às questões históricas, científicas, né? Tudo isso a gente fica com as curiosidades, a gente vai tentando explicar à medida que a Bíblia vai dando para nós. Mas o objetivo principal do texto já está mostrando, aliás, todo o Velho Testamento, além da história do povo judeu, mas é mostrar o desenvolvimento do plano de salvação. A gente tem que ler o Velho Testamento, lembrando que ele está fazendo sempre referência a Jesus Cristo que vai chegar. E a gente lendo ele dessa maneira, a gente consegue ver Jesus Cristo em todo o tempo, né? Tanto que a gente viu lá no capítulo 3, que o filho da mulher pisará a cabeça da serpente. Já é Jesus Cristo que iria nascer, né? O filho de uma mulher. Eva ficou contente quando chegou o primeiro filho, ela achou que já era esse que viria para a salvação deles, né? Ela celebrou, Deus me deu o filho homem, né? Ela já ficou bastante contente com a chegada do filho dela primeiro, porque ela já pensou que poderia ser esse o que traria a redenção. Então eles já tinham ali a esperança de Deus na vida deles. Nós vamos caminhando aqui por Gênesis 7, hoje a gente vai entrar no dilúvio, né? O dilúvio virá. Vamos ver aqui, vamos relembrar o que nós vimos na aula passada, né? Importante a gente lembrar aqui, porque nós estamos, às vezes a gente pensa assim que as genealogias nos livros, na Bíblia, que a gente lê, fulano foi pai de tal e filho de tal, a gente até pula essa parte, né? Fala, isso aí nem vou ler, que não sei nem para que essa parte está na Bíblia, né? Tem hora que parece que essas partes não tem muito sentido, para que Deus não deixou isso aqui, mas a gente vai ver aqui em Gênesis a importância disso. Vou mostrar para os irmãos. As genealogias não estão por acaso dentro do livro sagrado. Então aqui, ó, a gente lembrando da semana passada, Adão e Eva, né? Tiveram dois filhos deles, Abel e Caim, e nós vimos aqui que Caim, que foi o que começou, né, o que matou o irmão dele, ele deu aqui uma geração de pessoas pecaminosas, né? Todos eles aqui, os filhos de Caim, seguiram a sequência do pai, pecaminosos, tanto que esse filho dele aqui, Lameque, né, que foi da descendência de Caim, esse Lameque foi o primeiro homem bígamo da história da humanidade. Ele escolheu duas mulheres, né? E ele também matou dois homens, né? Então, essa aqui foi uma geração completamente pecaminosa que veio da geração de Caim. Da geração de Abel aqui, que Abel morreu, né? Mas quando nasceu Sete, filho de Adão e Eva, eles consideraram que Sete veio para substituir Abel. E realmente, dessa geração veio uma geração abençoada, né? Que Sete veio, ele teve Enos. Enos foi o primeiro profeta, podemos dizer assim, que a Bíblia fala que quando nasceu Enos, começou a adoração a Deus, né? E aí veio uma geração abençoada, tão abençoada que chegamos em Noé, que nós chegamos aqui agora na história. Quando nós chegamos aqui em Noé, o que a Bíblia falou para nós semana passada? Começou a se casar quem com quem? Lembra quem que casou com quem? Pessoas pecadoras, uma de outra. Isso. Lembra o final da aula passada? Começou a casar daqui com aqui, fazer uma junção, né, de pecadores com pessoas piedosas.
e o pecado começou a se espalhar sobre a terra, né? E aí começou também a proliferar a questão da bigamia, o homem ter muitas mulheres, e a violência, né, que veio da descendência de Caim, que nós falamos bastante, que era um povo violento, né? Então começou a haver a junção desses povos aqui, dessas duas descendências, e foi dando início a uma geração muito pecaminosa. E só quem vai sobrar de tudo isso, quem que vai ser? Só Noé, né? O que fala aí no capítulo 7, no verso 1? Capítulo 7, no verso 1, o que fala? Que é no começo do nosso estudo de hoje. Disse o Senhor a Noé: entra na arca e todos da tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Olha só, reconheço que tem sido justo diante de mim e diante dessa geração. Aqui vamos entender bem por que Deus preparou esse dilúvio. Porque chegou num ponto da raça humana ali que estava tudo perdido. Só tinha sobrado Noé e a família dele. Não tinha mais ninguém. Foi o único achado justo na face da terra. Então Deus entrou com essa providência de misericórdia, porque se ele não tomasse uma providência, até Noé poderia se perder. E aí ia sobrar o quê? Para proclamar a palavra de Deus? Não ia sobrar nada, porque todos os outros já tinham se perdido. Só sobrou Noé e a família dele, né? Se Deus não tomasse uma atitude de redenção ali na raça humana, o que ia sobrar? Quem que ia proclamar, quem que ia adorar, quem que ia levar o nome de Deus à frente? Só tinha sobrado uma família. E Deus, aí todo mundo fala assim, né? As pessoas no mundo falam, mas como que Deus é amor e Deus ao mesmo tempo matou a humanidade toda assim, né? Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus não compactua com o pecado, né? Deus é amor, sim, mas Ele não aceita o pecado. Ele ama a nossa vida, mas Ele não ama as coisas erradas que as pessoas fazem, né? Então, quando Ele percebeu que só tinha sobrado Noé sobre a face da terra, então agora é hora de a gente tomar uma providência. E a providência de Deus sobre a humanidade foi o dilúvio, porque só tinha sobrado Noé. Então Deus providenciou o dilúvio para quê? Para que só permanecesse Noé, a família justa, a família que ainda era temente a Deus, crente em Deus, para que essa família fizesse o quê? Continuasse depois do dilúvio, da destruição total da terra, de todos os seres viventes, Noé então reabitasse a terra com as suas descendentes. Então Deus esperava assim, que dali de Noé para frente fosse reabitada a terra com um povo temente a Deus. Entende, irmão? Então o dilúvio parece uma coisa assim, uma mortandade, né? Geral, mas na verdade foi um ato de misericórdia de Deus para a raça humana no geral. Na morte daqueles que morreram ali, é triste a gente pensar, né? Crianças, jovens, famílias inteiras morrendo naquele momento, é uma situação triste. Mas mais triste seria se Noé também pecasse e não sobrasse nada, né? E nós ficássemos totalmente sem Deus no mundo. Aí, que esperança teria, né? Então, Deus providenciou o dilúvio, e o dilúvio veio para isso, né? Para que todos morressem e ficasse só o Noé para repovoar a terra, e aí um povo temente a Deus. O dilúvio, irmãos, a gente tem aqui, eu acho que se os irmãos tiverem alguma dúvida, a gente pode esclarecer, né? Mas, né, eu acho que é uma história bem conhecida, tem a curiosidade aqui de que o dilúvio durou 1 ano e 17 dias. Se nós lermos lá no capítulo 7, no verso 11, 7 no verso 11 vai dizer o seguinte, que no ano 600 da vida de Noé, deixa eu escrever aqui que é meio ruim de entender. Olha, no ano 600 da vida de Noé,
Depois ele fala o quê? No mês segundo, né? Segundo mês. Então um mês, isto, segundo, 17 dias do segundo mês. Então, se é o segundo mês, já passou 30 dias. Mais 17 dias. 30 dias, que é o segundo mês, é o primeiro, mais 17 dias. Então, aqui começou o dilúvio, né? E aí, ele vai acabar, veja lá no capítulo 8, no verso 13 e 14. Pode ler? Pode ler. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Isso. Então, agora é o ano 601 de Noé, né? Novamente no segundo mês. Então, o primeiro mês já tinha passado 30 dias, né? 30 dias, mais o 27º dia. Então, aqui vai dar 600, né? 47 dias. Aí aqui quando acabou, ó, Noé já tinha passado um ano da vida dele e 57 dias. Então foi 1 ano e 10 meses de dilúvio, né? 1 ano e 10 meses dentro da arca para eles poderem sair de lá de dentro, né? Para poderem voltar à terra seca, né? E uma coisa fantástica, maravilhosa, né? No capítulo 8, no 20 e 21, qual foi a primeira atitude de Noé quando ele sai da arca? Sim, pode ler, irmão Caetano. Levantou Noé do altar ao Senhor, e tomando de vinho e de água limpa, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou com suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio. É íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir os antiventes como fiz. Então, isso que o irmão Malvino falou, aqui o irmão Caetano leu para nós, que quando Noé desceu da arca, a primeira coisa que ele fez, levantou o primeiro altar da história. Foi Noé que preparou e fez uma oferta aqui de gratidão. Então, a gratidão aqui é uma coisa bem nítida, né? Abel foi muito grato, né, a Deus, tanto que ele fez o culto dele do melhor que ele tinha, né? Abel não teve esse coração de gratidão, ele simplesmente deu uma oferta só para cumprir um ritual, uma coisa feita de qualquer forma, por isso Deus não aceitou a oferta de Caim, mas Abel não, Abel deu uma oferta de coração, de gratidão mesmo. Noé também desceu da arca e agradeceu. Irmãos, que gratidão que ele não deve ter sentido mesmo de todo o coração, né? De ter sobrado só ele ali, né? Na humanidade toda, só ele sobrou, né? Então ele ofereceu uma oferta realmente de gratidão. E essa oferta foi tão verdadeira que subiu como um cheiro suave diante de Deus, né? Que Deus tenha misericórdia, que nós também tenhamos nossos corações gratos, assim como Noé teve, né? E que a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa oferta de louvor a Deus também suba ao Senhor como um cheiro suave. E aqui eu quero que os irmãos guardem bem, porque nós vamos entrar aí no problema da Torre de Babel. Que Deus está prometendo aqui o quê? Que Ele não vai tornar amaldiçoar a terra por causa do homem, porque Ele já sabe que o desígnio do íntimo do coração do homem é mau, que todo homem é pecado, a gente já sabe disso, o Novo Testamento ensina bem isso. Então aqui já tem uma questão que vai implicar lá no pecado da Torre de Babel.
né? Deus está falando que não vai amaldiçoar mais o homem e destruir como ele fez, porque ele está ciente que o homem realmente tem o mal, o pecado dentro de si, né? Mais uma curiosidade aqui. Os irmãos lembram, quando a gente estudou no capítulo 1, isso aqui é só curiosidade, entendam bem o que eu vou falar. Isso não é doutrina, isso não é teologia, isso não é ordem, isso não é nada para a gente cumprir. Isso é curiosidade bíblica só. Quando Deus criou o ser humano, Ele mandou que a gente comesse só o quê? Só vegetal. Veja, isso é só curiosidade bíblica aqui, tá? Nós estamos só puxando essas curiosidades. Veja lá no capítulo 1, no verso 29. No 1, no 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto de árvore que dá semente, servo-as para mantimento. Isso. Pois é, fala isso, mas não fala que todo animal da terra é estudado para o céu, é todo o resto da terra em que há algo de descerá para mantimentos. Então, não é só vegetais. Não, porque no 30 vai falar assim: e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento também. Tanto o homem como os animais iam comer só vegetais. Pode falar. Esse mantimento, disse Deus, eis que vos tem dado toda a erva que dá sementes que está sobre a face da terra toda, e toda a árvore que é fruto, e a árvore que é semente, vos para o mantimento. Isso não quer dizer que é só para comer, não. Não quer dizer, não foi só para comer, para manter os seres, para manter, quer dizer, as outras pessoas dizem, mas não é para comer, mas é para manter a vida do homem. Ah, sim, para manter, também. A árvore, você não comia, mas você debatava, fazer um banco, quer dizer, na medida que fosse fazer um banco, fazer uma cama, fazer um mantimento, não quer dizer, só para mandar para a vida, mantimento, para manter, um ser. Um famoso, muito sobre essa mesa. Então, você tem que ser um mantimento, só não quer que come. Entendi. Entendeu? Não quer que coma a terra, tudo é para manter. Mas até a terra também, desde que ele não tinha escolhido, não tinha pecado. Até cortava fazendo um banco, como eu falei. Mas ele ficou tendo meio de comer. Desculpa. Então, tá certo. O irmão está colocando aqui para nós, quem está pela internet, que não é só o mantimento, podia usar a natureza para outros fins, né? Para utilizar madeira, para fazer algum instrumento, algum móvel, muito bem. Aqui, mamãe, para poder tirar sua dúvida, veja aqui no verso, vamos no capítulo 9, no verso 3 agora. Capítulo 9, verso 3, agora Deus vai permitir que se coma carne, toda a carne vai, né? Vamos no verso 9, verso 3. Tudo que se move vive, ser-vos-á Bora. alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Tudo agora ele dá tudo. Porque Deus deixou os animais puros e os impuros, né? Todo animal impuro não comereis. Isso aí vai vir na... Então, isso aqui foi no início, talvez, onde Deus estava criando ainda, estava formando as coisas. Então, irmãos, veja que isso aqui é uma curiosidade, mas também era uma necessidade, porque eles iam descer da arca e ia comer que vegetal, né? Não tinha, estava tudo destruído, tinha que comer os animais mesmo agora, né? Então agora Deus libera comer a carne, né? Agora tudo que se move, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. E aí, irmãos, na continuação desse texto, vai vir uma coisa muito importante, que é o quê?
comer a carne, porém com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então vai comer a carne, mas essa carne não pode ter sangue, porque Deus está falando que no sangue tem a vida, né? Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, irmãos, aqui Deus está falando que poderia comer a carne, mas não o sangue, porque no sangue estava a vida, né? Então a gente sabe que tem aí a religião que não faz a transfusão de sangue por causa que diz que, né, baseado nesse texto. Mas o que eu falei para os irmãos no início da aula? O Velho Testamento, ele vem anunciando Jesus Cristo, e ele vem ensinando Jesus Cristo para quando ele chegasse. Por que no Velho Testamento não se come do sangue? Para que o povo entendesse que quando Jesus Cristo viesse e derramasse o seu sangue, esse sangue era a nossa vida. Entende, irmãos? Então isso é uma questão didática de Deus. Até Jesus chegar, o sangue do cordeiro, dos animais que eram sacrificados, esse não era para ser comido, esse era para ser aspergido, né, sobre o altar como sacrifício pelos pecados dos judeus ali. Isso a lei instituiu e eles já vinham fazendo sacrifício de animais. Então o sangue no Velho Testamento dos animais a gente oferecia a Deus como pagamento pelo nosso pecado, a gente trocava, fazia uma troca. Mas o sangue do animal perdoa pecado? Não, isso era uma simbologia, por isso que muitas vezes, né, o sacrifício não era aceito, porque a pessoa fazia aquilo só por fazer. Mas na verdade, o ato de sacrificar o animal no Velho Testamento tinha que sair do coração arrependido. Eu cometi um pecado, eu reconheço que eu errei, eu pequei, eu me arrependo diante de Deus, então eu vou fazer um sacrifício, vou até o altar do Senhor e vou entregar o sangue daquele animal, porque eu estou arrependido. Mas as pessoas começaram a fazer aquilo de uma maneira banal, só por fazer, né? Os judeus começaram a banalizar isso. Mas o que Deus estava propondo era que eles entendessem que aquele sangue era o sangue da remissão do pecado, assim como o sangue de Jesus vai ser o único e último cordeiro que vai tirar o pecado do mundo todo. Os irmãos estão entendendo a comparação, né? Então, e aqui também vem uma coisa muito importante que os irmãos podem meditar depois na sua casa. Por que muitas vezes nós cristãos, né, acredito assim que não podemos defender, né, talvez a pena de morte, o aborto, né? Porque o que Deus fala aqui? Que se alguém derramar o sangue de um homem, isso vai ser cobrado de nós, né? E que Deus fez a gente a imagem dele. Então a questão de matar alguém é uma coisa muito séria, né? Tanto como matar um outro ser humano, quanto mesmo um feto, né, na barriga da mãe é um homicídio, né? Então, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. A vida é uma coisa que pertence a Deus, né? E nós somos a imagem desse Deus. E a vida está na mão de Deus, a vida é preciosa para Deus, né? Então ele está dando ênfase aqui a questão de nós termos o respeito, o amor pela vida humana, né? E eles não terem mais essa prática de matar uns aos outros, né? Que já tinha se espalhado isso ali antes do dilúvio. E aí o que Deus faz aí depois na sequência? Estabelece com Noé a sua aliança. Outra questão aqui, ó, vão guardando aí que depois eu vou perguntar.
Quando eles descem da arca, fazem o sacrifício, agradecem. O que Deus vai fazer aqui? Vai prometer para Noé e vai deixar como um sinal de que ele não faria mais a destruição da terra por água, né? O arco-íris. Deus colocou o arco-íris aí e falou que não vai mais destruir a terra. Então veja, primeiramente o que Deus falou? Que ele não ia mais amaldiçoar o homem, porque ele já tinha entendido que o homem realmente tem maldade no seu coração. Pôs o arco-íris como um sinal de uma aliança de que ele não faria mais isso. E essas palavras de Deus nós temos que guardar no coração, porque nós vamos entender qual foi o problema da Torre de Babel já no capítulo 11. Tudo bem? Só que aqui vem a grandiosidade da Bíblia, né? A Bíblia ela conta os pontos positivos dos seus heróis, mas ela não esconde os erros dos seus heróis, né? Ela é um livro verdadeiro e ela expõe que os seus heróis foram dignos de grandes coisas, como Noé, o único homem achado justo, mas o que ele faz? Peca, né? Peca. Ninguém está livre do pecado nesse corpo humano. O que Noé faz aí a partir do verso 20? Planta uma vinha, produz o vinho, bebe demais e se embriaga e acaba ficando despido, nu, dentro de uma caverna. E aí o que acontece no verso 22? Cã, que vai ser pai de Canaã, que nós vamos ver já isso aqui, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus irmãos. Então Sem e Jafé, são os filhos de Noé, tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, vejam, eles colocaram a capa assim, mas eles não olharam o pai nu, eles foram de costas, e com os rostos desviados, e cobriram a nudez do pai para que eles não vissem. Porque, irmãos, para a cultura da época, o que Cã fez de ter visto o pai desnudo e ainda chamar os irmãos para ver e fazer um espetáculo dessa cena do pai ali, naquela situação vulnerável, era uma grande desonra. Então, os irmãos vejam aqui a questão da obediência dos filhos aos pais, né? Da obediência, da honradez, de se ter o devido tratamento com os pais. E ali, para eles, ali, isso foi uma grande afronta desse filho com o pai. Tanto que os outros dois, ao saberem, eles tiveram uma atitude totalmente diferente. Eles foram de costas e cobriram o pai, para não ver e não desonrar o pai da mesma maneira que Cã fez. E no verso 24 vai dizer o quê? Leia o 24, pode ler do 24 até o 27. Alguém leia para nós. O nome, 24, 27. E despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor refusera. Ele disse: maldito seja Cã, servo dos servos. Maldito seja Cã, servo dos servos, seja aos teus irmãos. Ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja de Canaã os céus. Alargue Deus de Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja de Canaã os céus. Pois viveu Noé depois dos dilúvios, 350 anos, foram os seus dias de Noé, 950 anos. olha só, quando Noé sabe o que aconteceu, ele vai amaldiçoar quem? Canaã, que vai ser o filho de Cã, que foi o que desonrou o pai. Ele vai abençoar Sem, ele diz no verso 26, bendito seja o Senhor Deus de Sem,
Canaã vai ser servo de Sem. Engrandeça Deus a Jafé, que vai habitar nas tendas de Sem. Então, dos 3 filhos dele, o que desonrou ele amaldiçoou. Ele espalhou sobre a geração, né? Aí nós vamos ver bem aí como que vai surgir as nações. Cã, ele amaldiçoou, porque desonrou ele de uma maneira muito afrontosa. Sem, ele abençoou. E Jafé também, que Jafé vai habitar junto com Sem. Mas o que ele realmente destacou foi Sem, né? Jafé também, né? Jafé, ele diz que vai conviver junto com Sem em amizade. Mas quem vai ser amaldiçoado aí, vai ser servo, quer dizer, vai ser escravo, vai ser Canaã, que é descendência de Cã. Então, os irmãos, vejam que o pecado de Cã vai aí vir, a descendência dele vai ser atingida por isso, e aos 950 anos morre Noé, e aí vai vir as descendências aqui, o capítulo 10 todo vai falar sobre a descendência, que eu vou deixar para depois aqui para o final, que eu quero mostrar para os irmãos, fazer uma atividade aqui, e aí vamos vir para a Torre de Babel. Irmãos, eu perguntei para os irmãos, qual foi o grande pecado da Torre de Babel, né? Por que construiu uma torre muito alta? Leia para nós aí do verso 11, do 3 ao 7. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos nós um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que o filho dos homens edificava. Mais um. O irmão leu até o 7? Até o 6. 7. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá justiça para tudo o que eles tentaram fazer. Eia, desçamos o 7, confusão das línguas. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Isso. Então, os irmãos, vejam que todo o povo falava uma língua só, né? E aí eles resolveram fazer o quê? Uma cidade, se unirem todos em volta de uma grande torre, né? Façamos uma cidade, uma torre, cujo topo chega até os céus. Vamos fazer célebre, vamos engrandecer o nome de quem? O nosso nome, né? Para que nós não sejamos mais espalhados por toda a terra. Já na brincadeira ele já estava pecando de novo, pecado irreversível, né? Eu tinha esquecido totalmente de Deus. Aqui então, eles cometem vários pecados aqui, irmãos. Quais são? Esse símbolo da torre é antigo, né? Eles foram contramão, né? O que Deus, né, falou. Eles fizeram tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. A ordem era para se espalhar, Isso. né? Na terra. Eles fizeram ali a panelinha deles ali, a pessoa ficava, né? Fazendo melhor. Primeiro erro, né? Aqui a irmã está colocando o primeiro erro deles. Porque quando Deus falou com eles, a primeira ordem aí, no capítulo 9, no verso 1, que a irmã Cleide disse para nós, que abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas eles fizeram justamente o contrário. Eles se reuniram em volta daquela torre e não queriam se desunir dali, mas a ordem de Deus não era essa. Então aí já começou as coisas erradas.
A segunda é que eles já queriam engrandecer o nome deles, que eu falei aqui, né? Vamos fazer uma torre bem alta e assim o nosso nome vai ser engrandecido. Veja o sentimento egoísta que o ser humano, felizmente, carregamos até hoje, né? É sempre o eu, né? O que eu acho, o que eu quero, o que eu penso. Isso é muito perigoso para o cristão, porque nós somos imitadores de Cristo. Não é o que eu acho, é o que Deus falou, é o que a Bíblia diz. Não é o que eu quero, é o que Deus determinou para a minha vida. Não é o que eu penso, é o que Cristo pensa. Né? Se nós temos a mente de Cristo, somos imitadores de Cristo, então nós temos que ter esses outros pensamentos, né? Mas o ser humano aí, você veja aí, eles já queriam era se juntar e quiseram tornar o nome deles importante, fazer uma torre bem grande e dizer que eles iam ser importantes. E mais uma coisa, tem mais um pecado aí. Porque eles disseram assim, além de eles estavam todos juntos ali, todos unidos, fizeram aquela torre ali, confiando que ali juntos, se viesse alguma coisa mais acontecer, talvez a torre salvasse eles, né? Então a falta de confiança em Deus também é uma coisa muito séria. Salvar, só Deus derrubar a vez da torre em cima da torre. Ou a torre caía na cabeça deles, né? Mas eles estavam confiando mais na torre do que em Deus. Você vê que eles não tinham instruções, né? Era um povo que, sei lá, faz jus ao tempo, tá entendendo? Então naquele tempo não tinha assim uma orientação. Deus falava, mas não passava batido, entendeu? Deus mandou a mensagem, por quem? Por Noé. E Noé acabou indo, faleceu e né? E ali não houve assim uma grande transformação, que nem a gente tem hoje. Nós temos a Bíblia hoje, que é uma escola bíblica, temos todos os canais das redes sociais que nós mandamos notícias boas, mandamos notícias ruins nos canais sociais. Né? Mas nós estamos optando pelo mal, né? Pelo que é melhor, né? Uhum. Eles não tinham isso, coitados, né? Eles se sobrepuseram ao seu estado físico, de força e de saúde, e acharam que nós vamos superar todas as coisas que não vêm. Né? Por nós mesmos, né? Então veja só, irmão Malvino agora entrou no ponto que eu quero chegar nessa aula aqui, para a gente chegar no objetivo da aula de hoje. Então eles não tinham, vamos imaginar, eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham uma igreja, eles não tinham um pastor, uma escola bíblica. Então podemos imaginar que eles não tinham o quê? Eles não tinham a mesmo estudo que nós temos hoje, as mesmas condições de entendimento que nós temos hoje. Então será que eram assim, de certa forma dá para dizer que não eram tão errados, né? A gente pode pensar por esse lado, né? Será que eles não tinham o devido conhecimento do que estava acontecendo? E é isso que eu quero esclarecer para os irmãos hoje, aqui de uma maneira um pouco lúdica aqui, olha só. Mas Deus, Ele é justo, né? Ele é justo. Ai, ai, ai. O que é isso? Pega aí que nós... Faz parte. Ela vai ficar aí. Olha o que eu quero mostrar para os irmãos. Eu fiz até os desenhos aqui para mostrar para os irmãos. Será que realmente eles não tinham todo esse entendimento? Quer ver só uma coisa? Eu não vou fazer essas contas para os irmãos aqui, porque vai ser muito chato eu ficar fazendo conta aqui. A aula não é de matemática, né? A aula é de Bíblia. Veja só. Ficou? Vou ser cuidadosa. Pois os irmãos habilidosos vão dar jeitinho para mim. Olha, Adão, certo? Adão conversava com Deus, não conversava? Falava com Deus, Deus falava com ele. Então eles não tinham uma Bíblia, não tinham um ensinamento assim à escrita, mas eles tinham os profetas, né? Uhum. Tinham as pessoas
Naquele tempo não tinha o profeta como a gente tem depois, né? Isaías, Jeremias, Isaías, mas Deus falava com eles. Quer ver só como? Deus nunca deixou as pessoas desprovidas Deus nunca deixou a humanidade desprovida de conhecimento. Veja só, Adão, ele falava com Deus, e Adão foi o primeiro homem conhecedor de todas as coisas que Deus ensinou para ele, né? Adão, olha só que interessante, Adão conviveu junto com o pai de Noé. Olha aqui, ó, os dois foram amigos. Tudo que Adão aprendeu da parte de Deus, ele comunicou para o pai de Noé. Veja só. Então, quero mostrar para vocês aqui, é super interessante esse assunto. Como é que a Bíblia chegou até a nossa mão? Nossa, isso para quem gosta de história é muito fantástico. Mas aqui nós temos o princípio, que antes de nós termos esse papel, esse livro na nossa mão, o que valia era a oralidade. Era a história passada de um para o outro, né? E como eles não tinham registro, como hoje nós registramos aqui, registramos na agenda, no caderno, no celular, em todo canto nós marcamos as coisas, né? Como eles não tinham essas facilidades, a memória deles era muito desenvolvida, né? Assim como o tempo de vida deles também, por terem uma vida muito mais saudável, vivia mais. Nós vamos ver aqui que a partir de Abraão passou-se a viver menos, porque eles começaram a ter uma vida mais difícil. Então, eles não ficaram desprovidos de conhecimento, porque o pai de Noé conversou com Adão. E o pai de Noé, com certeza, explicou tudo que Adão explicou para ele, explicou para Noé. Olha aqui, ó. Tudo que Lameque, que foi o pai de Noé, tudo que ele aprendeu de Adão, ele foi passando, ó. Entendeu? Então não vai ficar desprovido de conhecimento, não. Quer ver só? E aí nós vamos chegar no final do capítulo 11. Tudo o que Noé aprendeu do pai dele, que aprendeu de Adão, ele ensinou também para Terã, que é o pai de quem? Que é o pai de Abraão. Pode deixar. Mas Noé, o Abraão morreu com 930, né? Aqui nós podemos fazer todas essas contas. Dá para fazer que chega um outro. Hoje não joga menino no caso da América. Matusalém, aqui no meio, essa turma, né? Enoque, que andou com Deus, também está aqui. Então, um passou para o outro, até Abraão nós temos a história sendo passada, testemunhal. Adão falou com Deus, e o que ele viu, o que ele falou com Deus, ele passou para o pai de Noé. E tudo Noé passou, o pai de Noé passou para Noé. E tudo que Noé viveu no dilúvio, a construção da arca, tudo, Noé passou para o pai de Adão. Então eles não eram assim totalmente desprovidos de conhecimento, não. Eles estão entendendo bem o agir de Deus na vida deles. Não tinha tudo esquematizado como a gente tem hoje. Porque naquela época, e durante muitos séculos ainda, o que vai valer é o aprendizado através da oralidade. Eles não registravam ainda, entende? Era só o que era contado de pai para filho mesmo. O aprendizado era esse. E aí, que daqui de Abraão, né? Daqui de Abraão que vai nascer o povo judeu, né? Daqui que vai ser bendita todas as famílias da terra, né? Aqui vai começar então a descendência. E eu quero mostrar mais uma coisa para os irmãos também, que é muito importante que todos nós tenhamos essa consciência. Olha só, primeiro, isso aqui está bem claro para os irmãos. Chegamos até Abraão,
todo esse tempo aqui, né, a palavra de Deus foi disseminada de um para o outro. Lá do princípio, da própria boca de Deus, tudo foi contado de um para o outro. Isso é importante, né? Então não teve aquela história de telefone sem fio, não. Foi chegando a palavra de Deus fiel de um para o outro mesmo. Testemunha viva que Adão viveu, passou para o outro e foi-se a história de Deus sendo disseminada. Então, de certa forma, como o irmão Danilo falou, não é o profeta, nem aquele que a gente tem no Velho Testamento, nem o profeta do Novo, mas era o profeta, era aquele que estava disseminando a palavra de Deus. Era um tipo de profeta do princípio aí do Velho Testamento. Então, aqui a partir de Abraão, que nós vamos ver semana que vem, né? Ai. Agora aqui eu quero mostrar uma coisa também muito interessante para os irmãos. Vai entrar numa pergunta que a Beth vai ter que dar um tempo aí, olha. A Beth morre de curiosidade de saber isso aqui. Noé teve os 3 filhos, certo? Que nós vimos lá que foram 3 filhos, cada um recebeu do pai uma bênção, e só um que foi amaldiçoado porque ele desonrou o pai, né? Isso aqui eu trouxe para ilustrar. Eu gosto de fazer isso aqui, irmão, sabe por quê? Tem irmão, tem gente, não é irmão, tem gente que aprende escutando melhor. Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende fazendo, tem gente que aprende, né? Cada um tem seu jeito, né? Então eu gosto de mostrar aqui, porque aí às vezes fica mais... Veja só, dos 3 filhos de Noé, o que aconteceu? Sem foi abençoado, não foi? Sem foi abençoado. Sem, ele foi abençoado, Noé abençoou ele grandemente. Então, é de Sem que vai nascer aqui, ó, Israel. Tá? É desse filho de Adão, de Noé, que vai vir Israel, vai vir inteira, vai vir a descendência que vai chegar em Jesus aqui. Aqui que vai chegar Jesus. Desse filho aqui. Vê minha caneta. Daqui que nós vamos chegar em Jesus. Ó, a aula que vem nós vamos estudar aqui o chamado de Abraão, né? Que primeiro ele é chamado de Abraão, depois passa Abraão, e aí nós vamos caminhar aqui até nós chegamos nos tempos de hoje. É desse filho abençoado lá quando eles descem da arca, né? Esse filho aqui, ele não foi amaldiçoado, né? Foi dito para ele o quê? Que ele seria sempre um companheiro de Sem, né? Jafé, você vai viver junto com Sem. Então é esse povo, a família de Jafé, é que vai dar origem ao Império Persa. E aí, a gente teria que andar muito no Velho Testamento, mas quem é o Império Persa? Esse império é muito importante. Eles não vão ser um povo temente a Deus, mas vão ser o quê? Eles vão ser os libertadores, né? Esses daqui vão ser os libertadores dos judeus, do império, né? Babilônia. Então, quando os judeus estão lá, escravos da Babilônia, será que é aqui? É aqui, irmão? Então, veja só, as coisas de Deus fantásticas, né? Falou que Noé abençoou Jafé e falou que ele ia ser companheiro de Sem. Sem foi o que trouxe a geração de Jesus. Mas Jafé também foi uma pessoa muito importante, porque foi de Jafé que deu origem ao Império Persa, que não é um povo temente a Deus,
Mas foi o povo que trouxe a libertação do povo judeu lá do Império Babilônico. Veja só que bonito, não é? A história de Deus, não é? Coisa fantástica. Então, agora que vai vir, daqui que vai aparecer Ciro, né? Ciro, Dario, que vai libertar o povo. E além do mais, esses dois aqui do Império Persa, irmãos, esses dois aqui, ó, que fazem parte do Império Persa, que o irmão citou aqui, Ciro, né, e Dario aqui, eles não vão se converter a Deus, mas além deles libertarem o povo, eles vão financiar a reconstrução de Jerusalém. Eles vão financiar e vão custear, eles vão ser muito generosos em ajudar o povo judeu a reconstruir a terra deles. E foi justamente o que Noé falou, né? Jafé, você vai viver junto com Sem, vocês vão ser amigos, né? E realmente aconteceu. Agora vem a pergunta da Beth: por que tanta mortandade lá, né? Olha só, porque Cã deu origem ao povo de Canaã, né? Aos cananeus. Quando Deus tira o povo da terra do Egito e leva até a terra prometida, e eles entram na terra prometida, o que Deus mandou eles fazerem? Vigiar a terra, né? Fazer uma pesquisa. Não. Depois que entrou. Quando entrasse e explorasse a terra. Quando Deus mandou eles entrarem na terra prometida, entrar, pesquisar, conhecer, mas o que Deus mandou eles fazerem com o povo que estava lá? Tomasse, né? Tomasse conta, né? Expulsasse eles. Deus mandou que aquele povo que estava lá na terra prometida, os cananeus, descendentes dessa família aqui, fossem exterminados. E aí é onde os israelitas vão cometer um grande pecado, né? Porque eles não vão obedecer. Então, esse povo aqui, na terra prometida, eles tinham que ter sido exterminados. A ordem de Deus foi essa. Quando vocês adentrarem a terra prometida, aqui era para ter matado todo mundo. Só que eles não fazem isso. Eles negociam, matam um pouco e deixam um pouco vivo. E por que Deus mandou que destruísse todo esse povo? Porque esse povo que habitava a terra era esse povo descendente de Cã, e eles eram povos ruins, idólatras, povos pecadores, povos de descendência ruim, geração ruim. Deus falou de novo: não se junta com eles, porque lá no passado já se juntou o povo de Deus com o povo do pecado e deu dilúvio. Não se junta. Entra na terra prometida e agora faça cumprir a palavra de Noé. Esse povo é amaldiçoado. Foi amaldiçoado pelo Noé. Entra lá e mata todo mundo. E toma conta da terra. Eles não obedeceram. É covardável, porque eles eram um povo de tamanho grande, né? Eram enormes, fortes, né? Tudo tipo gigantes, né? Eles ficaram diferentes dos outros, né? E daí o povo que veio lá, com Josué, com Moisés e Josué, é covardável, né? De tamanho, ser covardável, ficar de Deus é assim. Eles resolveram aproveitar, né? Aproveitar e fizeram acordos. O perigo, né? Dos acordos com o mundo, né? Dos acordos com as coisas que não são de Deus, né? Eles fizeram acordos aqui com esse povo, que já tinha sido um povo amaldiçoado. Deus mandou matar, eles não mataram. E daí a história vai continuar, uma sequência de problemas. Se a gente vai estudar Juízes, né, depois 1º, 2º Samuel, nossa, aí foi só problema. Mas tudo fruto dessa desobediência, deles não terem realizado o extermínio desse povo que era para ser exterminado, né?
Então, irmãos, são essas as principais lições de hoje que nós temos para tirar, né? Vamos ter o nosso coração grato igual Noé, né? Que nós não somos os únicos, mas nós também fazemos parte dos que estamos sobrevivendo ao dilúvio desse mundo de maldade, que está realmente num grande dilúvio, né? De um mundo perdido. Graças a Deus nós estamos aqui, vamos trabalhar para que outros estejam também. Irmãos, esse entendimento da história, ele é muito importante, porque se os irmãos forem para casa e começarem, sabe, a refletir sobre tudo isso, aí os irmãos começarem a pensar, mas Deus preparou, não vou voltar aqui, senão vai cair tudo. Se você parar para pensar que Deus preparou, né, que a mensagem que chegou para Abraão veio lá de Adão, né? Então essa Bíblia que está na nossa mão aqui, é lógico que Deus teve o cuidado de trazer ela também purificada na nossa mão, né? Então os irmãos começaram a pensar que Deus preparou toda essa história aqui, ó, e a gente começar, se vocês vão estudando toda a história, aí, irmãos, pare para pensar comigo. Se Deus preparou tudo isso nos mínimos detalhes, será que Ele não está cuidando dos mínimos detalhes de hoje também? É o mesmo Deus. Aí a gente quebra a cabeça às vezes com tanta coisa, né? Ai, mas isso está tão difícil, mas e aquilo, mas e aquela lei, e a outra lei, e a política. Tá certo, nós temos que exercer nossa cidadania e tudo mais, mas não nos afligimos com isso. Porque o Deus que cuidou de tantos detalhes, como a gente está vendo e vai continuar vendo, Ele continua cuidando de tudo. Basta a gente se entregar na mão dele e obedecer. Ele está no controle de todas as coisas, né? Não importa o que está acontecendo aí fora, se parece bom, se parece ruim aos nossos olhos, mas ele está lá encaixando todas as pecinhas. Igual ele encaixou aqui, que é bonito a gente ver, né? Como que foi tudo muito bem orquestrado, tudo muito bem organizado. Irmão, é tão interessante que nós estamos pegando de Adão, né? Nós estamos chegando em Abraão. Se os irmãos estudar a Bíblia e for fazendo toda essa ligação aqui até chegar em Jesus, é coisa fantástica da gente entender, é coisa fantástica da gente ver Deus pegando Adão, desenvolvendo tudo minuciosamente até chegar em Jesus Cristo. É uma coisa assim incrível. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Antes de Jesus chegar na terra, só vou dar um exemplo. Se os irmãos lembrarem de história, veio Alexandre o Grande, né? Um grande estrategista, guerreiro, né? E para trazer ali o povo grego. Esse homem foi tão inteligente, tão importante na história da humanidade, que ele foi um homem tão bem instruído, que ele preparou estradas, irmãos, por aquele mundo antigo, estradas tão bem feitas, que quando Jesus chegou, Jesus podia caminhar tranquilamente para fazer o trabalho de evangelização. Olha que coisa fantástica. Deus preparou o governo de Alexandre, que morreu cedo, acho que com 30 ou 33 anos, mas ele preparou até as estradas de boa qualidade, estradas, irmãos, que estão até hoje lá em Israel, que são de circulação até hoje, de tão boas que são. Ele preparou os caminhos para Jesus andar. Esse homem, Alexandre, ele foi tão usado por Deus, e não era um homem de Deus, que ele unificou a língua. Ele unificou a língua. Quando Jesus chegou, a humanidade toda falava grego. Então, o que Jesus falou, todo mundo entendia. Olha que coisa fantástica, né? Apesar de ter as outras línguas, mas todo mundo entendia também o grego, porque Alexandre ele teve a preocupação de disseminar uma cultura única. Então, o grego era uma língua falada no mundo inteiro. Então, onde Jesus e os apóstolos chegavam, podia falar do Evangelho, porque Alexandre preparou isso para eles. Então, é fantástico, coisa fantástica. E se Deus preparou tudo isso... A irmã tem na mente o nome de algumas obras aqui da estrada.
Não, mas posso trazer para os irmãos verem. Tenho fotos, tenho registro. Eu quero ver se semana que vem eu consigo já arrumar aqui o multimídia, né? Para a gente usar mais aqui. Eu posso trazer já, começar a trazer essas curiosidades para os irmãos verem, né? Até sistema de irrigação da época de Ezequiel está sendo usado hoje ainda. É coisa fantástica o trabalho de Deus na vida da humanidade, né? E aí a gente vê que tudo está na mão dele. Não E quem foram, uma lembra de quem foram os grandes pensadores da época de Alexandre? Platão, Aristóteles, né? Que foram os grandes pensadores. Então, o povo se desenvolveu muito naquela época, porque tinha esses filósofos, né? Que já discutiam muitas coisas a respeito da vida. Eram os gregos, né? Eram os gregos. Então, veja só, esses filósofos, até isso é uma pergunta importante, até esses filósofos que já estavam se desenvolvendo naquela época, eles estavam questionando muita coisa da vida do ser humano, só que não tinha resposta. Então, a humanidade estava assim, a maior parte era escrava. A parte que não era escrava, que estava seguindo essas filosofias que estavam surgindo, esses grandes filósofos, estavam se angustiando, porque não estavam achando resposta. Quando Jesus chega, ele é o refrigério da alma de todo mundo. Ele é a resposta, né, que muitos estavam procurando naquela época. Porque as filosofias estavam começando a surgir, estavam questionando a vida, só que os filósofos não tinham resposta para essas coisas. Só Jesus que tinha as respostas, que tem as respostas até hoje. E hoje está acontecendo a mesma coisa, viu, irmão? A história está se repetindo. Como disse em Eclesiastes, nada é novo debaixo do sol. Os filósofos andam criando cada teoria aí, cada história, e não tem resposta para nada. Eles só ficam inventando coisas para angustiar o coração humano. As respostas só em Jesus mesmo. Amém? Quem é que vai... Tem mais pergunta? Pergunta é bom, né? Que a gente vai tirando coisa da gaveta. Deixa eu ver, na internet não tem, né? Os irmãos podem perguntar aqui, que agora eu estou conseguindo já olhar. Quem vai dirigir a escola dominical semana que vem? Deixa eu ver quem é.